Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar, desta vez sobre o desporto adaptado. Ao nível do desporto escolar, o desporto adaptado conta neste momento com cerca de 4.000 alunos, divididos por 400 grupos de equipa, de norte a sul do país. Temos uma modalidade formal, competitiva, com quadro competitivo nacional, que é o Bóssia, e temos o goalball também, que é uma modalidade específica, mas que não apresenta um quadro competitivo nacional ainda. E temos depois uma outra série de atividades regulares, nas quais os alunos com necessidades educativas especiais podem participar. Quero apresentar os meus convidados para hoje, o Dr. Jorge Carvalho, em representação do Instituto Português do Desporto e da Juventude, e o Dr. Rui Oliveira, em representação do Comitê Paralímpico de Portugal. Desde já agradeço a vossa presença aqui connosco hoje e vamos falar um bocadinho sobre o que é o desporto adaptado em Portugal, como surgiu. Eu sei que vocês os dois estão nos primórdios deste processo aqui e vamos tentar perceber como é que tem sido a evolução até hoje. Começamos pelo Jorge Carvalho. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer em nome do Instituto Português de Desporto e Juventude por este convite e é uma instituição que também desde a longa data está ligada a esta área do desporto adaptado. Eu também, em nome do Comitê Paralímpico de Portugal, quero agradecer-vos também o convite que nos formularam, rever com muito prazer aqui o meu colega Jorge Carvalho e poder aqui expressar também aquilo que é o ponto de vista do Comitê sobre o desporto adaptado em Portugal, ao longo destes longos anos que já tem alguma intervenção. Jorge, conte-me lá como é que isto começou em Portugal, o desporto adaptado. As referências que nós temos, portanto, foi em 1971-72, com o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, em que, na altura da construção do centro e o corpo clínico, médicos e paramédicos fizeram a sua formação no estrangeiro. A maioria fez nos Estados Unidos e na Inglaterra. Na Inglaterra, um dos locais onde decorreu a formação foi no Hospital de Stoke Mandeville, no Centro de Reabilitação, onde estava o Sir Ludwig Guttmann. Também esteve aqui em Portugal por 2 vezes, e uma das vezes foi em 1957, e certamente ele terá influenciado o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão na promoção do desporto. Depois o centro participou nos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville e o ponto alto foi a participação em 72 nos Jogos Paralímpicos de Heidelberg. Entretanto, com 25 de abril de 74, houve um interregno que foi retomado 12 anos pela Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, a atual Federação Portuguesa das Associações de Paralisia Cerebral, que participou, organizou cursos a nível nacional na área do desporto de competição, que foi em 83, Tavira, depois na área da recreação em Lamego, também em 83. Organizamos o primeiro campeonato nacional em 1984 e nesse ano fizemos a seleção da missão que representou o nosso país nos Jogos Paralímpicos de 1984 em Nova Iorque. A partir dessa data nunca mais parou o desporto de uma forma regular. Da APPC, uma associação, uma ONG de pessoas com deficiência, passou para a constituição da Federação Portuguesa das Pessoas com Deficiência em 88, mas só foi possível que a Federação funcionasse de uma forma regular em 1992, após as primeiras eleições e que juntou várias áreas de deficiência. Daí a nossa primeira participação pós-paralisia cerebral foi em Barcelona 92 com cegos, com a área motora, e mais tarde o Comitê Paralímpico de Portugal, portanto a partir de 2008. Portanto, em termos das etapas, foram estas etapas, portanto, pelo meio ficou o Instituto Português de Desporto e Juventude, que em 74 tentou promover o desporto no país. Houve várias iniciativas, mas por razões políticas havia algumas entidades, associações, o associativismo defendia que competia ao Estado assumir o desporto. Foi criada em 77 uma secção do desporto para pessoas com deficiência na DGD, na altura Direção-Geral do Desporto, e na altura foi também constituído o Secretariado Nacional para a Reabilitação.
Entretanto, houve iniciativas em termos públicos no sentido de devolver essas responsabilidades em termos organizativos ao movimento associativo a nível desportivo, e também da deficiência. Em 79 houve uma primeira elaboração de estatutos, mas nunca foi possível avançar com o associativismo. Só em 82, 83 com a paralisia cerebral. E, Rui, e a sua presença na área do desporto adaptado também começa mais ou menos na mesma altura, não é? Começa também por princípio dos anos 80 e terminou também no início, nos primeiros anos dos anos 90, também inserido no âmbito da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, neste caso num centro hoje chamado Belmar da Costa, onde nós, para além da atividade de educação física, enfim, fomos também ganhando o gosto pelo treino desportivo em diferentes modalidades, muito no âmbito da paralisia cerebral, e começámos a ter atletas com participações a nível nacional e internacional, quer no bóssia, quer na natação, quer no atletismo. Ou seja, na altura, no Centro Nuno Belmar da Costa, já se trabalhava as duas vertentes, a vertente de recreativa e terapêutica e a vertente de competição também, de preparar os alunos e os atletas para a alta competição. Já agora posso adiantar, porque eu fui o primeiro voluntário em termos de educação física e desporto, porque o centro não tinha professores de educação física nem treinadores. Estive como voluntário 83 a 84, depois tive uma professora, depois mais tarde entrou o António Pita e o Rui Oliveira, que viemos a estar junto nos Jogos Paralímpicos de Seul em 88. Em 88. Jorge, era um trabalho complementar. Nós tínhamos o nosso horário curricular, mas o que é certo é que quer neste centro, quer noutros centros do país, na paralisia cerebral, trabalhava-se horas a fio na preparação dos atletas. Portanto, nós entrávamos às 8 ou 9 horas, conforme o nosso horário, e saíamos às 8 ou 9 horas do dia seguinte. Tínhamos imensas atividades ao fim de semana e, portanto, era um trabalho completamente diferente. E a treinar na rua. E a treinar na rua, claro, a encontrar as soluções mais inviáveis possíveis, mas trabalhava-se imenso nessa altura e de facto criou-se um corpo de técnicos muito qualificados, ao ponto de depois até irmos dar alguns cursos de formação, por exemplo, à vizinha Espanha, que neste momento é uma potência também na área do desporto adaptado. Eu sabia o que é isso e o facto de não se ter fins de semana praticamente. Exato. Porque havia uma competição, ou um encontro, ou um estágio, havia sempre uma atividade qualquer ao fim de semana. E era encarada como um desejo quase nosso, não era um empecilho, digamos, na nossa vida pessoal. Exatamente. Queria agora, em termos institucionais, de que forma é que o Instituto Português do Desporto e da Juventude, e deixo ficar já o repto para o Comitê Paralímpico também, se associam ao desporto escolar e em que base é que existe esta parceria e esta colaboração? Eu gostaria de dizer em relação à APPC, a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, teve sempre e tem até hoje essa perspectiva de abertura em relação à escola, em relação, portanto, ao desporto escolar. Nós, quando começamos, a APPC integrou os alunos do ensino especial, portanto, das equipas de Lisboa e Porto. Nós é que fizemos a avaliação funcional. Eles estavam a treinar connosco e integraram a nossa missão, que esteve em Nova Iorque, a primeira participação pós-abril, e, portanto, também em Seul. O exemplo que eu dei continuou, até Eunice Raimundo foi galardoada em termos de desporto escolar, integrou a missão que esteve em Pequim. Por isso, a APPC teve sempre essa preocupação de integrar os alunos do ensino especial no nosso programa desportivo, assim como os nossos também que estavam integrados na escola. Em relação ao Instituto Português de Desporto e Juventude, como eu referi, houve essa preocupação pós-abril de 74 de promover e desenvolver o desporto, aqui também com uma preocupação em termos do desporto escolar. Na altura também a Federação Portuguesa de Desporto para as Pessoas com Deficiência, que veio a ser constituída, procurou-se sempre trabalhar com o desporto escolar. Nós, quer em termos da APPC, quer o Instituto Português de Desporto e Juventude, sempre fizemos e continuamos a fazer, portanto, ações de informação, sensibilização, divulgação e demonstração nas escolas, mesmo também a formação. De uma forma objetiva, a partir de 2012, já atualmente, o Instituto Português de Desporto e Juventude, nos seus programas de desenvolvimento desportivo, tem como um dos fatores de majoração do financiamento que as federações esportivas da sua candidatura apresentem,
programas e projetos específicos para a população, crianças e jovens e para o desporto escolar. Portanto, o financiamento é majorado. Mais tarde foi nesta parceria do Instituto Português de Desporto e Juventude, incluindo a área da saúde, a Direção-Geral de Saúde, em que estabelecemos o protocolo que resultou no alargamento da atividade física e do desporto ao nível do primeiro ciclo. O objetivo é começar cada vez mais cedo nas nossas escolas. Nós temos conhecimento e experiência de países que começam ao nível da pré-escolar e também que seja uma atividade praticada ao longo da vida, com a população sénior, portanto com os idosos. Por outro lado, também com o desporto escolar, estabelecemos aquele programa em termos da promoção de estilos de vida saudável e temos estado a discutir outros programas, nomeadamente em termos da formação profissional, a formação dos professores e, ultimamente, um projeto muito virado para o mar em termos de esportes náuticos. Portanto, o Instituto Português de Desporto e Juventude reconhece que a escola é fundamental porque é na escola que se ganha os primeiros hábitos em termos de prática de atividade física e desportiva e reconhecemos que a população com deficiência tem poucas oportunidades de participação comparativamente com os outros alunos, daí também tem havido incentivos nesta área. O Instituto Português de Desporto e Juventude, neste programa de inclusão que envolve o Comitê Paralímpico de Portugal, tem financiado, portanto, e tem incentivado as federações e as organizações da sociedade civil no sentido de, no programa, quer no programa de Desporto para Todos, quer no programa federado, que se apresente projetos nesta área que envolva a escola e que haja essa harmonização, como estamos a trabalhar em termos de, também do Plano Nacional de Formação de Treinadores, que haja uma harmonização em relação à formação dos professores. Rui, o Comitê Paralímpico? Olha, o Comitê Paralímpico, como todos sabemos, tem como uma das suas atribuições a participação da delegação portuguesa aos Jogos Paralímpicos. Foi o que aconteceu agora em Londres, em 2012, é o que estamos a trabalhar para o Rio de Janeiro em 2016. Esta é uma intervenção que, digamos, se insere ao nível do alto rendimento desportivo, portanto, ao nível da excelência desportiva, que é um dos desígnios do nosso lema. Obviamente que a par desta atribuição temos muitas outras, entre as quais a de fomentar a prática desportiva, seja a pessoas com deficiência ou não, mas particularmente nestas, como foi dito pelo Jorge e bem, têm alguns entraves suplementares, digamos, a essa prática. E, portanto, fazemos-lo num contexto de parcerias, sem intervir, obviamente, naquilo que é as atribuições específicas das federações, das associações nacionais de desporto a pessoas com deficiência, que são nossos membros, como sabem, do Comitê Paralímpico. Eu queria deixar-vos agora uma pergunta aos dois. De que forma é que o desporto escolar consegue, ou, aliás, uma das linhas de ação deve ser potenciar o desenvolvimento dos jovens e captar aqueles que demonstram maiores habilidades para chegarem à competição e, eventualmente, à alta competição. De que modo é que, falando nós de desporto para pessoas com deficiência e tendo o desporto escolar um ramo de abrangência de necessidades educativas especiais tão vasto, de que modo é que é possível potenciar este crescimento e é possível alimentar esta linha condutora até chegarmos à competição ou à alta competição? De facto, a realidade é que os jovens estão nas escolas. A esmagadora maioria dos jovens com deficiência ou sem deficiência estão nas escolas. Certo. Eu acho que é possível por essa via, mas eu penso que o fundamental, esta é a perspectiva dos países mais desenvolvidos, através dos estudos mais recentes que evidenciam em termos científicos, o importante é que todo e qualquer cidadão tenha oportunidades de prática de atividade física ao longo da vida. Portanto, é através dessa prática, porque, como sabemos, tem sido um flagelo, a inatividade, a obesidade tem reduzido. Pela primeira vez, o estudo científico apresenta que as nossas crianças vão viver menos 5 anos em relação aos seus pais. E sabemos também pela OMS que as 10 doenças causadoras da morte são doenças não transmissíveis, não comunicáveis, que se deve à inatividade, à obesidade e à falta, portanto, de estilos de vida saudável. Portanto, daí que entendo que o desporto, enquanto meio, deve promover, quer na escola, quer na sociedade em geral, esta prática ao longo da vida.
Mas é natural, e conhecendo nós que o desporto, e está definido em termos da política europeia, tem duas finalidades essenciais. Uma finalidade que é a massificação, aumento do número de praticantes. Vejamos que os países nórdicos, como a Suécia, a Dinamarca, está com uma taxa de 72% de atividade física regular, e o nosso país está com uma taxa de inatividade de 64%. Portanto, precisamos crescer muito. Mas a outra via é a via do alto rendimento. Mas há estudos também que apontam que os países cada vez mais têm dificuldades em conquistar medalhas. Dantes, as medalhas que estavam polarizadas em termos de que era os Estados Unidos, a União Soviética na altura, agora a Rússia e os demais países emergentes de leste e os outros. Portanto, nós temos países como a Jamaica ou outros países, portanto, da África, que estão a obter resultados, medalhas, estão a conquistar mais medalhas que os países mais desenvolvidos. Portanto, a política tem sido promover esse fomento desportivo, em que o ensino superior também desempenha um papel bastante importante. Vejamos a Inglaterra, em que 60% a 80% das medalhas advêm de dois importantes eventos que, para os ingleses, são fundamentais para a conquista de medalha nos Olímpicos, que são os Jogos da Commonwealth e o desporto universitário. O desporto universitário também pressupõe, a partida, o desporto escolar. Portanto, eu vejo, se a escola começar a alargar, como está a acontecer ao nível do primeiro ciclo, porque os alunos começam a optar mais cedo pela prática desportiva e vão surgir esses talentos, como tem estado a surgir no mega sprint, nos corta-matos. Aliás, muitas das nossas modalidades no juro são alunos que emergem do desporto escolar. Mas é evidente, para potenciarmos, portanto, esses talentos, as esperanças, quer olímpicas, quer paralímpicas, tem que haver um programa sistematizado de identificação e desenvolvimento de talentos, um programa de desenvolvimento da esperança e a sua integração, como é óbvio, num plano de preparação quer olímpica, quer paralímpica. Olha, eu vou tentar centrar-me mais na tua pergunta, que é sobre o desporto, sobre o desporto escolar e o desporto adaptado. É inegável que é na escola que os alunos, as crianças, têm o seu primeiro contacto com a atividade física e desportiva. É aí que eles vão, digamos, ter as suas primeiras escolhas, fazer as suas primeiras escolhas. É aí que eles vão integrar as primeiras equipas da modalidade que selecionaram. Não é? É aí que eles vão entrar no primeiro quadro competitivo, provavelmente desportivo. E, portanto, a escola é, de facto, o ponto central da iniciação, da primeira fase, digamos, da prática desportiva que se pretende que continue ao longo da vida. E, portanto, eu creio que os miúdos que hoje, e os jovens e crianças que hoje estão no desporto escolar, serão certamente os que vão alimentar o desporto federado. Estou em crer que uma grande porcentagem dos alunos que estão hoje nas federações desportivas tiveram também passaram pelo desporto escolar. E há dois aspectos que eu acho que são preocupantes, do meu ponto de vista, e que devem ser resolvidos e que penso que, em certa medida, estão pelo menos a ser tratados. A primeira coisa é a redução da carga horária na disciplina de Educação Física, que é muitíssimo preocupante que se tenha verificado e que deve ser alterado. Os estudos hoje também dizem que, pelo menos, deve haver uma carga horária semanal de 3 horas nesta disciplina, pelas razões todas que já foram apontadas pelos Jorge. A segunda questão é a questão da organização curricular no primeiro ciclo. Nós temos um programa de expressão de atividades, expressão e educação físico-motora, que deveria ser dada pelos professores titulares de turma, que não têm, na sua grande maioria, competência para o fazer, não têm formação nessa área, e que não está a ser dada. Estamos, a substituí-las pelas atividades de enriquecimento curricular. Nós pensamos que esta área deve ser, de facto, trabalhada e deve ser, com o apoio dos professores titulares de turma que estejam habilitados para o fazer, ou com os profissionais de educação física, que esta área curricular também se inicie rapidamente no primeiro ciclo, porque de facto é aqui que aparece, que começa a nossa formação, a nossa cultura desportiva, que vai ter reflexos ao longo do nosso percurso, digamos, enquanto praticantes. Sim, sem dúvida, quanto mais cedo começarmos... Sem dúvida, não temos qualquer dúvida em relação a isso. Eu, aproveitando que já se falou aqui um bocadinho da parte da formação, queríamos avançar para aí agora e pedir a vossa opinião. E eu sei que o Jorge está ligado à formação universitária. De que forma é que existe uma lacuna
nos cursos de base, nos cursos de educação física, de formação de professores, em que a parte do desporto adaptado não é abordada, ou se o é, talvez seja insuficiente. Queria saber da vossa opinião em relação a isto, porque um dos problemas com que nós nos debatemos agora, quando chegamos às escolas, é que a maior parte dos colegas não têm formação específica na área do desporto adaptado. Infelizmente é uma realidade que eu conheço não só pela ligação que tenho à escola em termos das associações de para pessoas com deficiência, como também nesta parceria com o desporto escolar. Isto deve-se à autonomia das universidades. Uma vez que as universidades são autónomas, são eles é que decidem o seu plano de estudo. Mas, pelo menos, eu defendo um princípio, que é o princípio, não tem a ver só com a questão do mercado, mas entendo que toda e qualquer entidade pública devia exigir a partida que, portanto, os profissionais, portanto, quer sejam carpinteiros, quer sejam motoristas, quer sejam médicos ou professores, que vão para uma determinada realidade, em termos de contexto e intervenção, que tenham essa formação à partida. E hoje em dia a escola tem 3 realidades. Uma, o que nós designamos são alunos sem necessidades educativas especiais e sem deficiência, os ditos normais. Os alunos com necessidades educativas especiais. Ainda temos um terceiro, são os alunos com deficiência, nem todos precisam de necessidades, em termos de apoio a necessidades educativas especiais. E temos conhecimento que ainda alguns alunos são dispensados das aulas de educação física, as razões são várias, desde a escola não ter condições, a falta de formação de pessoas, enfim, os atestados médicos, são os pais que pedem, mas aqui julgo que se os professores tiverem formação, os professores são capazes de transmitir a importância da atividade física, neste caso da educação física e do desporto escolar. Portanto, eu acho que o desporto escolar deve investir na formação dos professores, deve ter um plano nacional, um plano concertado aqui também, não só com o IPDJ, mas com o associativismo desportivo, onde estará naturalmente o Comitê Paralímpico de Portugal. Rui, a área da formação é preocupante, não é, no desporto adaptado? É preocupante, mas não deve limitar a participação dos jovens no desporto adaptado. Eu penso que os professores de educação física são profissionais com qualidade para dar resposta a essas limitações e essas dificuldades da sua própria formação. A experiência que temos tido com os Dias Paralímpicos nas escolas é determinante para podermos afirmar isto. Portanto, muitas vezes o que acontece é que ainda subsiste em alguns deles a ideia de que, de facto, é preciso fazer um conjunto de transformações extraordinária para poder integrar um aluno com algum grau de deficiência na sua aula. E a prática, depois a demonstração prática disto, que fazemos muitas vezes com os Dias Paralímpicos, em que fazemos tudo ao contrário, são os alunos sem necessidades quaisquer de adaptação à modalidade, a praticam na sua vertente adaptada, demonstra que não é preciso a um profissional de educação física fazer grandes alterações para poder, até numa atividade curricular, fazer o desporto na sua forma adaptada. O voleibol sentado, por exemplo, Sim. Que é do agrado de todos os alunos, o bóssia, o goalball e tantas outras modalidades que os alunos praticam, alunos sem qualquer deficiência nestes Dias Paralímpicos, e que, por um lado, lhes transmitem muito prazer e que podem ser praticados por todos, quer com deficiência, quer com aqueles que nada têm deficiência. Não é assim tão difícil... Não, a formação tem uma grande vantagem, é que assegura ao professor um conjunto, de facto, de instrumentos que lhe garantem uma intervenção mais eficaz e que lhe dão mais segurança no trabalho que executam. E isso, portanto, é evidente que é preciso um plano de formação, mas que não tem que ser um plano de formação acreditada, pode ser uma formação de outro nível. Se pudermos caminhar para a formação acreditada, ela faz todo o sentido, porque tem consequências também na vida profissional dos professores de educação física, mas a formação informal, digamos, até feita no âmbito do próprio grupo disciplinar de educação física de uma escola, resulta, de facto, traz os benefícios que nós aqui apontamos, que é de facto abrir a atividade desportiva a toda e qualquer criança e jovem. E jovem que está no ensino, não é? Exatamente. Bom, muito obrigado aos dois pela vossa presença e deixo-vos assim, foi este mais um webinar, desta vez sobre o desporto adaptado. Obrigado.
Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.